Nas profundezas do oceano, onde a luz mal penetra, jaz uma tabuleta de pedra antiga, esquecida pelo tempo e pela humanidade. Dizem que quem decifrar seus símbolos antigos descobrirá a verdade sobre a existência, um segredo guardado desde a criação do mundo. Muitos a buscam, mas poucos voltaram, suas mentes assombradas por visões indescritíveis. A tabuleta repousa silenciosa, rodeada por criaturas abissais e corais mortos, esperando por aquele que seja digno de desvendar seu enigma. As correntes sussurram seu nome, atraindo aventureiros, mas apenas os mais corajosos ousarão enfrentar as profundezas para descobrir o segredo final. Quer então entender a evolução dos gênios Lost e assim usar as 10 verdades? Então sim, bora! Alô, Herbie, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje estou trazendo um episódio novo falando sobre técnicas literárias, obviamente, construção de mundo é uma delas, e a gente vai falar um pouco sobre as 10 verdades. Eu falo bastante sobre o Gênios Lost aqui, onde a gente trabalha a essência, onde a gente pega a palavra, aquela frase que vai usar a principal fonte de inspiração para aquilo que você vai construir e, obviamente, não fugir das suas construções e, obviamente, não fugir dos seus limites criativos. Só que hoje a gente vai trabalhar um pouco das 10 verdades, que basicamente as 10 verdades consistem em você pegar esse Gene Loss e ampliar. Só que a ampliação não é qualquer coisa, não é simplesmente você ir aumentando, 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 mas sim a palavra-chave é iterar, mas você vai ver no decorrer desse episódio. Então, bora lá conversar um pouco sobre como que funciona e qual seria um passo a passo para você utilizar as 10 verdades, uma técnica muito bom para um brainstorming criativo e, obviamente, bem mais focado. O primeiro passo dessa criação das 10 verdades é, obviamente, o Genius Loss. É você estipular qual é o limite da sua criação. Você vai pegar uma frase, uma palavra, ou no máximo até 3 palavras, que represente aquilo que você gostaria de criar. Seria basicamente você já estipular o desafio que você vai fazer a partir dessa criação, a partir dessa ideia criativa. Então, basicamente, você vai pegar, por exemplo, vou fazer um Genius Loss de pirata, fantasmas e criação de planetas. Ou seja, eu não vou fugir disso. Eu não vou fugir, eu não vou chegar. Não. Eu tenho piratas, criação de planetas e fantasmas. Onde aquilo que eu vou construir está dentro desse parâmetro. Obviamente, você pode construir uma frase que liga os três para você ter uma coisa um pouco mais guiada, como por exemplo, piratas, fantasmas, geoformadores. Ou seja, tudo aquilo que eu vou criar em volta vai ser em cima de piratas, fantasmas, terraformadores. Eu vou falar de uma princesa? Não. Eu vou falar de uma maldição? Não. Eu vou falar de piratas, fantasmas, geoformadores ou terraformadores. Então, você entender de uma coisa mais direta, mais clássica, mais forte, mais interessante em cima daquilo. Caso você queira fazer um genius loss um pouco mais adjetivo, seria basicamente você estipular um substantivo, a palavra-chave guia da inspiração, no caso, piratas. Agora, dentro desses piratas, a gente vai pensar em algumas características envolventes que vão girar em cima desses piratas fantasmas terraformadores. Então, eu vou querer fazer que serão piratas ambiciosos, onde eu vou trabalhar em cima disso, engenheiros. Então, apesar de que engenharia é um substantivo, a definição daqueles piratas especificamente são engenheiros, são arquitetos, são construtores. Mas como eu utilizei o adjetivo ambiciosos, significa que eu vou trabalhar em cima dessa ambição. Então, o interessante do Genius Loss aqui é você estipular a linha de raciocínio que você quer fazer. Mas, Rafa, você fala tanto de Genius Loss, mas não tem um vídeo falando sobre isso? Não se preocupe, Padawan, porque a ideia principal do Genius Loss é você saber a essência, a premissa que você quer fazer. Mas, Rafa, eu preciso de um vídeo explicando o que é Genius Loss. Não se preocupe, porque eu vou fazer um vídeo bonitinho explicando como você constrói, como você estipula a palavra, como você estipula a frase e como você limite a sua criação.
Porém, para agora aqui as 10 verdades, simplesmente você entender que Genius Loci consiste a essência da sua criação, onde você vai estipular aquela frase primária ou a palavra primária, ou no caso, a palavra junto com 2 adjetivos que vão resumir e formatar a ideia principal. Ah, então quer dizer que eu posso depois? Não, você não pode nada. Aqui, caso você queira usar essa técnica, você vai pegar as palavras, vai pegar a ideia, a frase e vai meio que cravar na pedra. Aqui será o seu limite criativo. Ah, mas eu posso construir mais? Pode. Anota bonitinho porque aquilo pode ser usado para depois. Mas para agora você vai estipular qual é a relação do Genius Loci em cima da criação que você quer fazer. Próximo passo é você estipular as 10 verdades. Nossa, Rafa, acabou o vídeo? Não, calma. Primeiramente, quando você estipula as 10 verdades, você vai colocar quais seriam 10 afirmações que fazem real sentido para aquilo que você está fazendo. Eu posso fazer 20, 30, 50? Calma, você é muito afobado. Vamos então, pouquinho a pouquinho, abordando esse ponto. Então vamos lá. As 10 verdades. Piratas, ambiciosos e engenheiros, ou no caso, piratas, fantasmas, terraformadores. Você vai estipular as verdades desse universo. Não se importe com se é estereótipo, se é, no caso, batido, se por acaso não é criativo, se por acaso é meio besta. Não importa agora. O importante é você vomitar verdades que você acha que pode ser interessante para aquilo que você quer fazer. Vamos colocar, por exemplo, eles possuem diversas motivações. É uma verdade. Ok. É batido, não é batido, é profundo, não tem problema. Por enquanto você vai colocar as 10 verdades. Por acaso eles têm diversas motivações, eles têm motivos diferentes para estar existindo, existem categorias diferentes de ectoplasma que consiste esses fantasmas. A ambição é algo que eles adquirem pós-morte. No caso, a terraformação não necessariamente é apenas planetas, podem ser planetoides ou até mesmo pequenos objetos celestes. Não pode construir estrelas. Então você vai colocando algumas verdades que você acha que vai ser interessante, e o legal é que as primeiras 3, 4, 5 frases é fácil sair, porque você vai vomitando as coisas. As próximas 5, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, são um pouco mais talvez específicas, talvez sejam um pouco mais fora da casinha, talvez seja um pouco mais que você sinta que talvez não seja tanto isso, mas é aí que está o néctar, a delícia das 10 verdades. O começo, as primeiras ideias, é normal acontecer. Muitas vezes, quando você vai escrever alguma coisa, as suas primeiras ideias são as primeiras que vêm. E você já coloca no papel. Não estou falando que você não é extremamente criativo, mas eu tenho certeza absoluta que se por acaso você pegasse essas ideias que você vomitou, mesmo sendo extremamente criativo, e você fizesse mais algumas coisas, você ia perceber que as próximas ideias, elas às vezes são mais criativas, no caso, não tipo, nossa, que puta fucking ideia. Mas às vezes elas são mais criativas no fato de ser diferente, no caso de ser exótico, no caso de ser, não pensei nisso antes. Muitas vezes o leitor não quer necessariamente ser surpreendido, então as suas primeiras ideias, perfeito. Alguns leitores querem ser surpreendidos, então talvez as suas 5 últimas ideias sejam interessantes. Por isso que é legal você falar, no caso, 10 é um número muito bom, onde as primeiras vão obviamente sair no estereótipo, vão sair batidas, vão sair superficiais, vão sair o comum. E mesmo que as suas próximas 5 ideias sejam algo besta, sem noção, não faça sentido, nossa, preciso entender muitas coisas, caramba, que referência mais absurda que eu peguei, não tem problema. Porque as próximas etapas das 10 verdades, porque não acabou aqui, não é só você simplesmente colocar 10 verdades e parabéns, você tem já a técnica feita. Aqui é só mais uma etapa.
onde você vai construindo outros pontos, porque você depois vai trabalhar em cima desses pontos. Você vai iterar em cima desses pontos. Então aqui você é interessante ir colocando ponto a ponto. Onde aqui é próxima, 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 próxima. E com isso você vai colocando para fora as ideias. Rafa, qual que é a diferença entre, por exemplo, o diamante duplo e as 10 verdades? É o como você trata as informações. Mas calma, não chegamos nesse ponto. Porém, no caso aqui, da mesma forma que acontece lá no diamante duplo, você tem a sua ideia principal e agora você está aumentando o diâmetro do diamante. Claro, você vai fazer uma filtração? Vai. Só que diferentemente do caso do diamante bruto, no caso do diamante duplo, a filtração é você tirar o néctar do néctar. Aqui nas 10 verdades, a forma como você vai filtrar já tem um pouco de uma mensagem diferente, já tem um pouco da cabeça diferente. E vamos lá como a gente vai fazer isso. Já a terceira etapa, diferente do diamante duplo, onde você vai filtrando e pegando as melhores ideias, agora aqui nas 10 verdades, você vai olhar para aquelas 10 perguntas e você vai debater com você mesmo aquelas 10 perguntas. Você vai colocar, por exemplo, pergunta número 1, no caso, verdade número 1. Existem diversos tipos de motivação. Mas por que tem essas motivações? Por acaso é algo que é intrínseco de cada um? Existe alguma subespécie que consiste em alguma coisa? Por acaso essa motivação é relacionada à sua ambição ou é algo relacionado à sua morte? Por acaso essa motivação seria agora você vai debater com a sua verdade. Quanto mais você conseguir responder a sua verdade e ainda conseguir criticar ela, você está fortalecendo essa verdade e filtrando. Ah, mas Rafa, então não é o caso do diamante duplo? Sim, no caso do diamante duplo, de uma forma geral, você vai estar tirando as ideias ruins. Como que você tira as ideias ruins no diamante duplo? No diamante duplo, você vai tirando as ideias ruins simplesmente com isso não encaixa, isso está fraco. Você já tem um filtro um pouco mais assim, batendo de olho. É algo onde você vai procurando a melhor ideia. No diamante duplo, você está, no caso, tirando as suas melhores ideias e construindo, no caso, um gênios loci mais forte. Onde você tem uma ideia, ela vai sendo expandida, depois você vai contraindo até achar aquele néctar delicioso encontrado aqui. Mas no caso agora da 10 verdades, o seu objetivo não é tirar ideias. O seu objetivo é fortalecer ideias. E se por acaso alguma ideia for fraca o suficiente para não se sustentar, aí beleza, você pode tirar. Só que o objetivo aqui nessa terceira etapa é você debater com as ideias que você teve para se fortalecer, criando mais autoridade e pertencimento dessas ideias para com você. Porque uma coisa, você, nossa, vi um filme e achei interessante, pá, coloquei como uma verdade na minha criação. Nossa, eu acabei de ter uma conversa com meu pai, com a minha mãe, com um amigo, com um primo, e pô, isso me deu um estalo, pá, coloquei a 10 verdade. Nossa, eu tava, puta, teve uma DR com a minha namorada, mas isso me deu uma ideia, pá, 10 verdade. Só que no caso aqui, nessa terceira etapa, com você debatendo aquilo que você vai fazer, debatendo aquela ideia, você vai começando a criar mais pertencionismo daquela ideia. Aquela ideia começa a se tornar mais sua. Não é mais no caso, nossa, que legal, eu vi num filme, nossa, que legal, eu vi num livro, nossa, que legal, eu tive um sonho. Aqui agora você vai pegando essas ideias, colocando para dentro de você, fazendo com que ela fique mais robusta. Você vai ampliar, deixar mais grossa essa ideia. Porque, nossa, antes eu tinha colocado que cada fantasma tem a sua motivação. Mas como essa motivação ela afeta? Por que ela é tão importante? Por que aquilo? Por que aquele outro? Por que aquele outro? O interessante aqui das 10 verdades, ela junta diversas técnicas diferentes. A técnica dos 5 porquês, onde você pode meter os 5 porquês em cada uma das perguntas, não com o objetivo de achar uma causa raiz para aquilo, mas sim para fortalecer aquilo. Se por acaso você encontrar a essência daquela sua verdade e assim reinterpretar ela, show, perfeito. Mas se por acaso você só apenas está fortalecendo as suas ideias, deixando ela mais intensa, perfeito também. Então aqui é o tempo que você vai gastar um pouco mais
meio que assim dos seus neurônios para debater com você mesmo, para achar a melhor intensidade. A ideia que eu dou para vocês quando você for fazer essa terceira etapa é, quando você acabar a segunda, que é colocar as etapas, deixe aquilo de lado. Deixa aí uns 2 dias marinando, meio que para você esquecer o que você quis. Para quando você voltar lá, ter uma cabeça um pouco mais limpa e não muito alterada com as ideias que você teve, para você conseguir responder da maneira mais intensa. Mas, Rafa, eu posso esquecer o porquê eu coloquei aquela ideia. Se por acaso você esquecer a motivação, pode ser ruim, porque, nossa, eu posso ter perdido alguma coisa e agora eu vou jogar aquela ideia fora e aquela ideia era tão legal. Se aquela ideia era tão legal ao ponto de ser esquecida o motivo geral, então talvez não seja uma ótima ideia, pelo menos para esse ponto. Ou talvez não seja aquele momento de pertencer a você, pertencer à sua criação especificamente. Mas o interessante é que se por acaso você esqueceu a ideia e não tem problema, você agora vai criar uma resposta mais intensa acima de algo que já foi criado anteriormente. Então é bem legal você até mesmo esquecer, ou caso seja muito forte e você não esquecer, ambos os casos eles são fortemente adeptos a essa proposta. Então você vai construir a sua ideia em cima desse debate e vai debatendo com você. E vai que vai, que vai, que vai. Então você colocou a sua verdade e começa. E pai, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, até o momento que você fala chega. Quando que é o momento que você fala chega? É o momento do teu coração. É aquele momento que você vai falar assim, olha, vou dizer pra você, isso aqui tá, ó, chef kiss. Perfeito. Achou isso? Passa para a próxima. Nossa, eu vou gastar 50 minutos? Não tem problema. Porque se você gastou 50 minutos em cima dessa verdade, essa verdade está tão robusta que a chance dela se tornar a essência principal da sua criação como um todo é perfeita. E o mais legal é que quanto mais tempo você gastar e quanto mais refinado você fazer, as próximas etapas das 10 verdades vão se tornar muito fáceis. Existe até a possibilidade de você até ter pulado alguma dessas etapas, porque você já pode ter ido fazendo junto com esse debate. Então não se preocupe quanto ao tempo e ao tamanho. Simplesmente faça algumas perguntas para as suas verdades e tente responder com a melhor clareza e as melhores palavras para você conseguir entender o pertencimento geral daquilo que você quer fazer em cima da sua construção. A próxima etapa agora é você inovar. O inovar seria o seguinte: anteriormente, no quesito do diamante duplo, a ideia é você não aumentar mais. É você criar, expande, filtra e a partir dessa filtração conseguir tirar o melhor que ele tem, expandindo apenas a parte mais interessante, depois filtrando novamente até pegar o molho da ideia. Esse é o diamante duplo. Já no caso aqui das 10 verdades, agora o momento que você já respondeu todas as perguntas e pode ter jogado fora algumas, não tem problema, as suas respostas vão gerar ideias novas. E esse é um momento muito valioso. Porque anteriormente, quando você estava na segunda etapa, colocando simplesmente as 10 verdades, você estava simplesmente jogando. E vinha ideia fraca, e vinha ideia boa, e vinha ideia excelente, e vinha ideia bosta. Nesse momento que você fez agora esse debate, você criou camadas em cima daquilo e isso te gerou uns estalos que com certeza vão ser interessantes. Então, essa quarta etapa é você dar uma olhada nas perguntas em cima das respostas e qual é a verdade correspondente e ver se existe um momento de dar aquela gabaritadinha, aquela lapidada, aquele entalhozinho mais importante em cima da criação que você fez. Então, se você percebeu que talvez motivação não seja algo interessante, porque ao fortalecer você percebe que as intenções é algo mais genérico, porém mais abrangente dentro da sua idade, que simplesmente uma motivação, então você já começa a perceber que talvez vou mudar de motivação para intenção. Aqui agora, nesse quarto momento, é você pegar as ideias e as propostas que foram surgindo a partir desse questionamento das perguntas e começar agora a colocar não umas novas 10 verdades, mas sim pegar aquelas 10 verdades que você já estipulou e refazê-las
resumindo todas as questões que foram debatidas. Então, se você percebeu que não motivação, no caso intenção, talvez eu brinque aqui com os parâmetros da psicanálise, o id, o ego, o superego. Então acho que eu vou meio que separar as classificações dessas motivações em cima da intenção a partir do superego, porque eu acho que o filtro da sociedade pode ser algo mais interessante para aquilo que eu gostaria de fazer dentro da sociedade dos fantasmas e papapá. Então no caso eu não vou falar que as motivações dos fantasmas são diferentes, mas sim a sua percepção de mundo altera a sua criação. Olha que interessante. No caso aqui, antes uma motivação que pode ser quebrada por algum motivo, aqui nós já temos já a visão de mundo, que a partir dessa visão de mundo você pode estipular em cima de clãs, de sociedades, individuais, choque de cultura. Então o que antes era simplesmente uma motivação, onde você fala, nossa, eu quero dominar o mundo, agora já se tornou uma ferramenta sociocultural que pode fazer conexões com a sua sociedade em diversos níveis, no quesito preconceituoso, iceberg cultural, expansão de criatividade, no caso nicho de multiculturas. Então você pode fazer com agora, tendo essa nova nata, essa reestruturação da frase. Então, a quarta etapa das 10 verdades consiste simplesmente em você agora reescrever as suas verdades em cima da nova interpretação que você teve pelos debates que você fez. Aqui agora ele é muito mais curto que o terceira etapa, mas se você fez uma terceira etapa capulosíssima, pode ser que você já tenha refeito as frases anteriormente, mas caso não, perfeito. Você pegar agora as 10 perguntas, cada uma das verdades com as suas perguntas e as suas respostas, e você vai recriar aquelas frases a partir do resumo que você fez anteriormente, enquanto você ia respondendo. Então é bem legal aqui que essa quarta etapa, ela vai te dar um campo de visão muito mais profundo, muito mais interessante, com já possíveis ganchos já pré-criados. Porque como você foi aumentando essa linha, estipulando essa verdade, enxertando essas existências, você vai fazer com que ela fique cada vez mais robusta, e algo mais robusto gera tentáculos, gera pelos, gera pseudópodes, tentáculos que estão abertos a abraçar outras verdades. Com isso, você cria uma teia dentro desse elemento, fazendo com que você já consiga ter uma visão um pouco mais profunda do que simplesmente aquelas 10 verdades que foram jogadas. Agora, vamos brincar de açougueiros. Sim, filtrar melhor ideias. Como você já viu que você começou a formar teias dentro dessas propostas, vamos então podar essas teias? Vamos, é uma parte importante. Nessa poda que você vai fazer, você vai perceber que algumas ideias, mesmo sendo robustas, vão ser tentáculos livres perdidos por aí. Então talvez seja interessante pegar esse tentáculo solto e deixar de escanteio. Não estou falando para você esquecer da ideia, não estou falando para você abandonar, porque aquilo pode ser o gênios loci das próximas 10 verdades que você quer fazer. Ou caso futuramente você, ao iterar as ideias, você perceba que, agora sim, e puxa aquela ideia nova novamente. Então o interessante aqui é você brincar de açougueiro para achar realmente o néctar do néctar. É como você vai observar e ver quais são as ideias que encaixaram melhor. Quais ideias criaram conexões mais fortes? Quais ideias começam tendo um começo, meio e fim, onde você percebe que aqui começa algo, aqui desenvolve, aqui termina, que já puxa para cá, que já cá puxa para cá, que não sei o que puxa para cá, e esse para cá já faz um laço abordando todos esses três aqui. Então, o interessante aqui do açougueiro não é necessariamente você pegar e plá, plá. Não. Você vai trabalhar aqui como um cirurgião. Você vai tentar tirar o câncer que está ali dentro, arrancando os tentáculozinhos menores e os mais proeminentes e deixar apenas ali o órgão saudável. Deixar apenas ali aquilo que fez um sistema biológico mais perfeito e aquilo que poderia ser, mas não é,
vai ser arrancado fora. Mas você não vai arrancar um órgão inteiro, você não vai arrancar um sistema inteiro, você não vai arrancar um braço inteiro. Às vezes pode ser necessário, dependendo do tamanho do câncer. Mas não entra no caso agora. Aqui você vai ser mais minucioso, tirar os negocinhos, fazer aqueles pontos, deixando apenas aquilo que está muito mais intrincado e muito mais bem trabalhado. Então, pessoal, agora nós vamos iterar. O que é iterar? Iterar, fazer de novo. Faz de novo o que, Ava? Todas as etapas? Fazer 10 verdades, debater? Calma. A interação aqui é você testar as suas verdades. Testar se agora esse sistema intrincado continua robusto, continua bem feito, ou se existe alguma falha agora que você considera vários outros fatores. Antes, ok, a parte da motivação se tornando agora um ponto de vista é algo interessante, porque você junta com fatores socioculturais. Mas será que ele agora não fortaleceu um lado mais obscuro da sua criação? Ou no caso, será que ele não perdeu um pouco de força porque agora depende também da sociedade que você está fazendo? E antes a motivação podia ser algo pessoal e agora, ponto de vista, visão de mundo, pode ter a sociedade envolvendo aí no ponto? Então, o que é a interação nesse momento? É você testar as suas verdades, testar essas novas ideias, não debatendo a busca de criar algo novo, mas sim debatendo para você ver se você encontra alguma falha. Então você vai ver aquela intrincada, vai ver aquela ideia nova que você já fez e vai fazer. E se eu alterasse esse tentáculo aqui? E se eu alterasse esse? E se eu alterasse esse? E se eu alterasse esse e esse e esse? Continua fortalecido? Continua. Ah, então legal. Quer dizer que eu posso ir modulando esses fatores que apenas modifica algum detalhe. Ah, quando eu altero isso, quebra a cadeia inteira. Então, ou você arranca fora, ou você fortalece esse detalhe. Então, um ponto primordial aqui, quando você for fazer a tua construção, essa iteração, esse fazer de novo, é você metralhar esse novo sistema que você fez e ver o quão robusto ele está. É você perceber se arrancando tentáculos, o que acontece. Arrancou tentáculo, perdeu alguma coisa? É um tentáculo importante. Arrancou um tentáculo, não é tão importante? Talvez seja legal tirar. Ah, mas ele encaixa aqui. Mas se ele não é tão importante, não precisa colocar. Ah, mas quando você tira, tal coisa altera. Ah, perfeito. Então a interação é você tentar fazer de novo os rearranjos, as tiradas e as melhores apenas desse sistema que você criou. E com isso você consegue deixar mais robusto novamente. Ah, mas Rafa, não quero fazer nada robusto. Mas o robusto que eu estou dizendo não é algo complexo, não é algo profundo, não é algo extremamente filosófico, é algo consistente. Você pode fazer algo simples, mas consistente. Porque dentro da simplicidade é você pegar todas as verdades que você fez e transformar num néctar tão pequenininho e fechadinho que não importa o que aconteça, não vai quebrar. Seria aquela coisa, eu pego um papel sulfite grande, dobro, 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 até ficar pequenininho. Eu não vou conseguir dobrar de novo. Pelo fato de não conseguir dobrar de novo, significa que aquele papelzinho simples e pequenininho, ele está tão robusto e tão bem feito que não tem o que acontece para quebrar esse negócio, para quebrar essa ideia, para quebrar essa premissa. Então, o interessante é que muitas vezes, quando você constrói uma ideia, ela pode ser quebrada, ela pode se perder nessa aqui. A ideia de iterar é você ir tentando quebrar ela, quebrar as premissas, até encontrar a parte mais robusta das suas verdades. Então, pessoal, isso aqui foi as 10 verdades, espero que vocês tenham gostado. Então, se chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal. E eu quis trazer essas 10 verdades simplesmente porque existem diversas formas de fazer. Não estou falando que, no caso, o diamante duplo ele é algo ruim. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Tanto que eu estou ajudando na parte de um editoramento de um livro cenário, onde a gente fez tanto o diamante duplo quanto as 10 verdades para estipular um James Loss e conseguir entender as entrâncias e importâncias de cada um dos capítulos que a gente está trabalhando. Então o legal é que sim, as técnicas elas podem ser colocadas de várias formas. Porque da mesma forma que eu ensinei para vocês diversas coisas como o Grapes, o Hermetic, o Sperms, que vai aparecer logo em breve, todas as ideias das inteligências múltiplas e vários dos outros 500 vídeos que eu já trouxe aqui no canal, você pode ir juntando e encontrando a melhor maneira para criar aquilo dentro da sua necessidade.
Da mesma forma que você pode construir uma criatura a partir da premissa, a partir da narrativa, a partir da biologia, a partir da fisiologia, a partir da proposta inicial, a partir do ala foda-se. Então, como existem diversas formas, como vai encaixar melhor a criação de criatura nesse cenário, nessa proposta? Ah, seria mais interessante pegar um ponto de vista mais etológico, um ponto de vista um pouco mais ecológico. Então, você constrói a partir das diversas técnicas possíveis aquilo que encaixa melhor dentro da sua proposta. Então, eu trago as 10 verdades porque às vezes falta o quê? Alguma coisinha diferente, uma forma diferente de pensar. Eu posso juntar, então, as 10 verdades com os 5 porquês, estipulação de Gênios Loss e assim criar o diamante duplo bem fortalecido? Pode também. Eu quis trazer essas 10 verdades com uma técnica diferente para quando você tiver aquele desespero, você vir correndo de volta aqui pro canal e fala: uma técnica interessante, 10 verdades que vão ajudar você nesse vídeo gigantesco, mas explicado passo a passo, ponto a ponto, para você conseguir deixar a sua história muito mais robusta e as suas ideias muito mais focadas. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!